Meninos, primeiro tema já na tela do canal do YouTube. A gente começa falando sobre a Série B de 2026. A Série B já está montada com as 20 equipes. As 4 que subiram da C para B, as 4 que caíram da A para B e as 16 equipes que ficaram na Série B para a próxima temporada. Põe na tela do YouTube para mim, por gentileza, as equipes que já estão confirmadas na Série B do próximo ano. Coloca aí pra gente: Ceará e Fortaleza, 2 equipes cearenses, Juventude do Rio Grande do Sul, Sport de Recife, Ponte Preta, Londrina, Náutico, São Bernardo, Criciúma de Santa Catarina, Goiás, Novo Horizontino, CRB, Avaí, Cuiabá, Dragão do Brasil, Operário de Ponta Grossa, Vila Nova, América Mineiro, Atlético de Minas e o Botafogo de Ribeirão Preto. Essa a composição, da Série B de 2026. Olha só a classificação final da Série A. Nenhum grande caiu, Fortaleza é grande? É um time médio, De médio para grande. O Flamengo foi campeão com 79 e caíram rebaixadas para a Série B do ano que vem o Ceará com 43, o Fortaleza com 43, o Juventude com 35 e o Sport na última posição com 17 pontos, a menor pontuação da história dos pontos corridos. Então, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport sendo rebaixados para a Série B. Diante disso, meninos, e é claro, sempre aqui pensando no umbigo, no futebol goiano, pensando em Vila Nova, Goiás e também no Atlético. Uma Série B sem gigantes favorece os goianos? Pode ser uma vantagem para os nossos representantes? Falar o quê dessa Série B de 2026? Começa por você. Alô, Maestro Tim. Fala comigo, Maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço para você. Abraço do nosso comandante Nivaldo Carvalho, o meu amigo Danilo Dias, o Dedê, para Giovana, pro Pedro Leite, para todos os amigos aqui da Band News, das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiagão, eu vejo que favorece, eu coloco como um favorecimento, porque você não tem nenhum gigante. Normalmente quando se tem gigante na Série B, a gente tem visto aí uma vaga já garantida. Esse ano sofreu o Atlético Paranaense, mas conseguiu. Sofreu, não foi bem, assim como o Santos, o ano passado, teve aqueles momentos ali onde não conseguia jogar bem, mas no final lá, o que vale é o final, e aí Santos, o ano passado, o Atlético Paranaense esse ano conseguiram subir. Então eu vejo que esses 4 times que caíram da Série A para a Série B pro ano que vem, o Ceará e o Fortaleza ontem, se juntando a Juventude e Sport, é lógico que eles entram com certo favoritismo, principalmente esses 2 que caíram ontem, o Ceará e Fortaleza, são times organizados, times que têm uma receita boa. Imagino que vai ter um orçamento na Série B acima da maioria dos times que vão disputar a Série B. O Sport, com essa situação de ter sido rebaixado muito, muito antes do final da competição, ele já vinha se preparando, eu imagino que já vinha se preparando financeiramente para a temporada 2026, ou seja, evitando de gastar na Série A porque não tinha como que fazer mais. O time já estava ali no início da competição, nem antes da virada do primeiro turno. O Atlético o Sport já era um virtual rebaixado, então já se prepara para a temporada 2026, então não deixa de entrar com um certo favoritismo, assim como o próprio Juventude também, mas não é aquele gigante, não são aqueles gigantes realmente para passar medo, para colocar realmente uma vaga já garantida pro Fortaleza, uma vaga já garantida pro Sport, pro Ceará, pro Juventude. Eu não vejo dessa forma. Automaticamente a gente deixa as 4 vagas em disputa aí para a Série B de 2026 em aberta, e aí entra os goianos. A gente tem aqui grandes times falando de Série B, o Goiás é um gigante na Série B, o Atlético Goianiense também já conseguiu várias vezes o acesso, o Vila não conseguiu, mas vem brigando e vem se organizando muito. Então eu vejo que a possibilidade de acesso dos goianos o ano que vem, pelo menos de um goiano o ano que vem, ele é maior diante de não ter nenhum gigante competindo juntamente com os goianos. 1h15 da tarde agora. Família, atenção, debate das feras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Panetones Hiperboreira, garanta já o seu. Hiperboreira, gente da gente, 100% goiano. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. E é claro, sempre bom falar para você dessa marca fantástica que é a nossa Casa do Marceneiro. Se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Vai deixando o like, gente, não custa nada, vai. Like pra gente bater a meta aqui dos 400. Já tem superchat. Jorge Luiz Paiva mandou R$5 aqui pra gente. Thiago Guaz está sem comando, vamos afundar igual o Titanic. Marina 15 também tá ligada com a gente. Thiago Mariano, boa tarde, Thiago, e a todos da bancada. O Jonathan Silva,
Com a entrevista do Marcelo Paes do Fortaleza, todas as equipes darão a cara para bater nessa temporada, principalmente as que fracassaram. Menos o Goiás, que não tem ninguém para falar. Estamos totalmente abandonados. Magnata, acho que a Série B do ano que vem vai ser ainda mais difícil para as equipes goianas. Não se iludam. O Demilson Pereira Melo também está com a gente. Boa tarde, Thiago Menezes. Por que os times de Goiás não dão materiais escolares para as crianças carentes? Ô, Demilson, é uma ideia bacana, né? Mas digamos que seja responsabilidade do poder público, né? Mas é uma ideia bacana. Tudo que a gente puder fazer pelo próximo ajuda muito, né? Paulo Henrique Bertelli também tá ligado. Esse ano não tinha nenhum gigante e ninguém subiu. Tinha um atleta paranaense, gente. Pelo amor de Deus, aí. Um atleta paranaense em Série B é gigantesco. E o Edivar Rosa também em Belém do Pará, já sintonizado na programação. Papão da Curuzu, sempre ouvindo a Band News Goiânia. Obrigado, gente, pela moral. Obrigado pela audiência. Ô, Nivaldo Carvalho, coloca o comandante na tela do canal do YouTube. É uma Série B, até do ponto de vista financeiro, é uma Série B muito mais equilibrada. Ontem eu dei uma checada nas informações, dizem que o Ceará vai aprovar um orçamento na casa de 130 milhões de reais. Aprovar orçamento não quer dizer que você vai gastar, é uma previsão. Às vezes você gasta mais, às vezes você gasta menos. E o Ceará falando, o Fortaleza, falando aí em um gasto médio de 180 milhões. 180 milhões, ou seja, para mim os dois já largam na frente. O Goiás deve ter uns 50 e poucos, o Atlético com essas vendas finais e que daqui a pouco a gente fala mais, deve bater a casa dos 45, 50 milhões, o Vila com uns 30, 27, é mais ou menos nessa faixa aí. A Série B, sem o Inter, sem o Vasco, sem o Santos, ela favorece os goianos? O que você me fala aí dessa composição? Agora sim, as 20 equipes já definidas para a segundona de 2026. Dá pra gente sonhar alto aqui no futebol goiano ou não, comandante? Abraço pra você, boa semana. Fala comigo, Superfera. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Um grande abraço a você, mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço ao Tim, ao Danilo Dias e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Eu confesso que eu preferia muito mais o Internacional na Série B do que o Fortaleza. Por quê? O Internacional deve quase R$1 bilhão. O pessoal lá estava desesperado quanto ao futuro do Inter numa Série B. Era questão assim de pedir recuperação judicial. A imprensa de lá realmente estava naquele desespero com a situação do Inter, caso ele caísse para uma Série B com a diminuição de receita e dentro de um ambiente de dívida astronômica. O Fortaleza é um clube que não deve. O Ceará é um clube que está praticamente saneado do ponto de vista financeiro. Então, essa queda do Fortaleza ela acabou sendo ruim para os times que estão na segunda divisão, como é o caso aqui das nossas 3 equipes. Você vê, esse orçamento aí que os cearenses estão aprovando para o ano que vem, implica dizer que estas equipes têm condições de trabalhar com uma receita próxima disso, se não dentro disso. Então, são receitas muito superiores às nossas aqui. Do Goiás, do Atlético, que tem muito mais dinheiro do que o Vila Nova, por exemplo. E isso significa que elas largam na frente, que terão condições de ter comissão técnica melhores, significa que terão condições de ter elencos melhores do que os nossos aqui. Você vê que o Goiás teve que se desfazer do Carille para trazer um treinador com um salário menor. Então, significa que os cearenses, eles, a princípio, largam na frente das nossas equipes. E outra coisa que nós não temos aqui, você pega o sócio torcedor de um Fortaleza e faz uma comparação com os nossos aqui, dá vontade da gente chorar, né? Então, são clubes que têm receitas garantidas de sócio torcedor, pelo amor de Deus. E eles têm lá o Castelão que nós não temos. Sempre cheio, né? Jogam lá para sempre público acima de 30 mil pagantes. Só de bilheterias estão de chinelo na gente. Então, os cearenses saem na frente da gente, sem dúvida nenhuma. 1h20 da tarde agora. A Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli, com variedade de bancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para implementos agrícolas. WhatsApp é o 6232726666. Acesse acamargo.com. A Camargo há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó,
Receita de deliciosos momentos. Lajes Santa Inês, as melhores lajes do Brasil. Faça a cotação pelo 3246-7200. Não te esqueça, as lajes não são iguais. 3246-7200. Você gosta de comida de qualidade? Venha pro Danove Restaurante. Lá você encontra churrascos, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. E mega promoção da Bater Shop. Bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Preciso do teu like, hein, gente? Sapeca like aí e manda superchat pra gente. Só um até agora. Marcelo Souza, pra que vocês querem estádio grande se não lotam nem a Serrinha? Ô, Marcelo, aí falta informação, né, fera? Falta informação. Quando a gente tinha Serra Dourada lotado aqui, né, quando a gente tinha um Serra Dourada à disposição das nossas equipes, o Vila colocava 40 mil pessoas em Série C, já colocamos aqui várias vezes. O Atlético lotava estádio em jogo de Sul-Americana, em jogo de Copa do Brasil, em jogo de Campeonato Brasileiro. O Goiás tomou de 3 do Estudiantes e lotou o estádio Serra Dourada aqui na volta. Então para com isso, gente. Tem paixão aqui também. Para com isso. Respeita a gente. Respeita o futebol de Goiás. Tá bom? Obrigado. Enéas Costa, boa tarde, Thiago. Fala, Enéas. Como é que você tá, meu filho? Meu nome é Enéas. Obrigado, Enéas. O Myron Silva. Thiago Menezes, mande um alô pra mim. Sou seu fã número 1. Fã também do time do Nivaldo. Vocês são maravilhosos. Gosto também do Danilo. É o Myron Jacinto Silva, da região noroeste. Obrigado, Myron. Will Silva, também tá ligado. Só lotava em jogo decisivo. Ô, Will, acabei de falar aqui pra você. O Goiás tomou de 3 do Estudiantes, jogo em 2023, Copa Sul-Americana. E colocou 38 mil pessoas no estado de Serra Dourada. Não colocou mais porque não cabia. Se coubesse, teria 50, teria 45. Então para com isso, gente. Tem que respeitar um pouquinho. A gente tem torcida apaixonada aqui também, tá bom? Mas, Danilo, a discussão aqui é outra. Até no sábado eu estava acompanhando aqui o debate de vocês e eu gostei muito do argumento levantado pelo Diogo Schaier, porque o Diogo falou justamente isso, que para ele hoje Ceará e Fortaleza, principalmente o Ceará, que o Fortaleza sim, Fortaleza é um finalista de Sul-Americana, é um time que foi terceiro colocado de Série A 2-3 anos atrás e cai depois de uma recuperação com o Palermo gigantesca, né? Mas o Ceará não tem essa tradição que o Fortaleza tem. O Diogo disse, para mim o Ceará, em 2026, caso ele caia para a Série B, e ele era uma das equipes ali que tinha menos condições matemáticas, né? Não ficou na zona do rebaixamento uma rodada sequer, só ficou na 38ª. Só quando não podia ele acabou ficando. Ele dizia que o Ceará para ele chegaria maior do que o Goiás, o Vila e o Atlético. E eu penso igual. Porque o Ceará, ele chega pra Série B com muito mais dinheiro do que as nossas equipes aqui. Sabe qual foi a média de público do Ceará nessa Série A, Thiago? Qual foi? 33 mil. É loucura. Lá eles são apaixonados. Só que lá tem um detalhe. O ticket médio do Ceará é o mais barato da Série A. Eles têm essa cultura também de ingresso barato. Ontem mesmo no jogo do Ceará, a média de preço era R$10. Mas eles lotam. Né? Com ingresso barato, mas eles lotam. Participativo em relação, né, o Nivaldo falou, sócio questão deles. Do sócio torcedor, né? Eles têm compra essa de cultura camisa, de participar mais. Tudo eles vendem mais que a gente. Algum benefício, né? O cara é sócio e paga R$10, né? Mas o ticket médio mais barato da Série A foi o do futebol cearense, né? Mas enfim, Danilo, como que você projeta essa Série B 2026? Não tem nenhum gigante, tem um Fortaleza que é uma camisa pesada, é um time que cresceu bastante, mas não é o gigante do futebol do Brasil. Não tem Inter, não tem Vasco, não tem Santos. Teoricamente, é uma Série B mais palpável, menos difícil para Vila Nova, Goiás e Atlético? O que você pensa, Cracasso? Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima semana para você. Uma semana abençoada também ao Nivaldo Carvalho, ao ídolo, nosso maestro, Carlos Eduardo. Ficou uma semana descansando merecidamente pelo ano de trabalho que desempenhou aqui ao longo desses campeonatos goianos, brasileiro, Copa do Brasil. Parabéns, Tim. Muito bom revê-lo, meu ídolo e amigo. E aos nossos ouvintes que nos acompanham, ótima tarde, uma semana abençoadíssima para vocês, tanto no YouTube quanto na frequência 90.7. Thiago, na verdade, para mim, favorece a todos que estarão na competição. É uma Série B que vamos ter dividida em 10 estados
de 27 que temos hoje no nosso país, região Sudeste com 6 equipes, região Nordeste com 5 equipes, região Sul com 5 equipes e a Centro-Oeste com 3 em Goiás e uma no Mato Grosso com 4 equipes. Divididos em 10 estados, esses são os times que vão disputar a B-Zona do ano que vem. Nesses times que desceram, digamos que não tem aquela vaga certa, abre aspas, aquela vaga que um já concorrente tem, mesmo o Atlético Paranaense tendo sido péssimo no primeiro turno, ainda não tiramos os olhos dele ao longo da competição. Sabíamos da força de investimento, de camisa, como foi no segundo turno, buscando aquele morenão craque de bola, o Kevin Viveiros e outros mais, e por isso teve a reação que teve. O melhor time do segundo turno não desce. Fortaleza, Ceará, Juventude e Sport, com todo e devido respeito que devem ter, eu não vejo esses times tendo uma vaga já assegurada, como teve o Santos também em 2024. Eu penso que o Nordeste agora vem com mais força, volta a ter 5 times disputando a Série B, tinha essa temporada, agora terão 5 agremiações do estado lá do Nordeste, então da região do Nordeste é uma grande força dessa Série B. E o Fortaleza, só pegando um gancho do que o Nivaldo disse, Fortaleza tem uma dívida de mais de 100 milhões de reais, é uma dívida considerada alta, ela vem sendo controlada, ela não assusta, mas é o controle que eles têm que ter para que ela não se torne uma dívida totalmente maior. Não assustava com a receita da Série A, né? Com a receita da Série B assusta. É uma dívida muito alta ainda para os cofres do Fortaleza, uma entrevista muito bacana do Marcelo Paes ontem, após o jogo, gostei demais. Quem tiver a oportunidade de assisti-la, ele fala sobre os 5 anos do Fortaleza na Série A, mas sabia que uma hora isso ia acontecer. Enfim, curiosidade sobre o Ceará, que nós estávamos falando. Tem esse dado curioso, né, que você trouxe, de 38 ficou 37 fora. Em 2024 foi o time que menos vezes ficou dentro do G4, apenas 4 vezes na Série B dentro do G4 e garante o acesso. E uma outra curiosidade também, se tratando do Ceará, nunca na história da Série A, um time que ao final de 28 rodadas tinha conseguido tantos pontos como o Ceará conseguiu na altura, 35 pontos em 28 jogos, conseguiu o rebaixamento e ele fez essa façanha nas últimas 11 rodadas, não ter conseguido sequer 10 pontos para garantir a sua manutenção. Então ele entra na história negativa da Série A como o primeiro time conseguindo essa meta ruim, né, após a 28ª rodada, conseguindo 35 pontos e ainda cair, e também traz para a Série B aquela fasquia de ser um dos grandes dessa competição que pode, sem sombra de dúvidas, brigar pelo acesso no ano que vem. 1h28 da tarde agora. Meus amigos, sempre bom falar para você aqui da melhor pizza de Goiás. São mais de 40 anos cuidando de você, né? Te acompanhando em todos os momentos. Peça pelo Delivery Pizza Z, a mais gostosa de Goiás, a mais gostosa do Brasil. 62 35 31 40 00. Peça também pelo app da 99 Food. Você tá a fim de tranquilidade para focar no que realmente importa? Crescimento do seu negócio? Ligue agora, 62982360008 ou chame pelo WhatsApp. Atlanta Contabilidade, confiança que gera muito mais resultados. Precisando de uniformes para a sua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes. Enviamos para todos os estados. Solicite agora mesmo uma cotação pelo nosso WhatsApp, 629-86650131. Instagram, @EloForteUniformes. E GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. O Fortaleza, ele divulgou desse balanço essa dívida entre 100 e 115 milhões, mas segundo o próprio Fortaleza, ele tem em caixa ativo que permite amortizar ou controlar o endividamento. Ou seja, a situação do Fortaleza, do ponto de vista financeiro, é absolutamente tranquila, segundo ele próprio. Eu coloco, não sei se vocês concordam comigo, caso não falem à vontade, tá? Mas eu coloco o Fortaleza na mesma conta do Atlético Paranaense, que foi nessa temporada 2025. Thiago, o Fortaleza, para mim, é o grande favorito para 2026. Nesse aspecto, sim, e ele tem uma vantagem. O Atlético Paranaense realmente tem uma dívida de 700 com estádio, milhões. né? Inclusive com estádio. Mas em cima de receita, o Atlético Paranaense esse ano não teve uma receita maior do que essa provável que vai ter o Fortaleza? Ele aprovou um orçamento de quase 350. Então, assim, mas a diferença é grande, né? É o seguinte, a gente tem que entender assim, ó, você tem receita, certo? Mas aí você tem dívida, claro, certo? O Atlético Paranaense, ele eu não sei se ele amortizou. Ele não direcionou os 300 só pro futebol. Exatamente. Né? O Atlético Paranaense, ele tinha uma dívida acima de 700 milhões de reais. Isso é fato.
Aí o que aconteceu? Ele trabalhou com uma receita alta para uma Série B, tanto é verdade que ele contratou jogadores caros, né? Kevin Viveiros, né? Caro demais da conta. Steven Mendonça, lá, Mendonça. Então, eles gastaram. Aí eu não sei se ele conseguiu amortizar essa dívida, que os caras fazem essa loucura, né? Mas a situação do Fortaleza, do ponto de vista técnico, aí, Thiago, você tem razão, ela é semelhante e eu acho que até melhor do que a do Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense ele começou com uma realidade no primeiro turno, que tanto é verdade que ele fez um péssimo primeiro turno, ele fez 23 pontos no primeiro turno, hein? Ele fez um trabalho de recuperação extraordinário no segundo turno. E gastou mais por isso, né? Exatamente. O negócio que ele gastou muito nessa segunda janela, foi que ele bateu aquele desespero, né, Nivaldo? Daí ele teve que investir mais. Exatamente. Você vê, o Fortaleza caiu na última rodada, bicho. Foi. Depois de uma recuperação fantástica com o Palermo, eu vejo que né? o Fortaleza e o Ceará, pra mim tá mais ou menos, eles estão acima dos demais, certo? Sim. Pra mim acima e o Fortaleza acima 18. do Ceará. Não tão acima. Né? Mas não tão acima, mas acima. Sim, mas estão, tio. Pra mim, olha a realidade do eles... Goiás aí. Sim. O Goiás, daqui a pouco, no bloco mas... do Gás aqui, eu vou trazer os detalhes. O Goiás demitiu o Carille puramente pela questão mas financeira. A gente já sabia dessa situação do Goiás. O Goiás não tinha dinheiro para pagar o Carille. Você falou do orçamento do Ceará e do Fortaleza, certo? Dentro disso que você está falando, a diferença são 100 milhões deles. Falando dos goianos, gente, né? Eu tô falando num todo, dos 20... Assim, Fortaleza e Ceará, pra mim, vai estar acima. Isso faz uma diferença gigante. Eu imagino que o Sport vai estar. O Sport está quebrado. Você acha que o Sport não vai ter um orçamento acima de 100 milhões? O Sport é irresponsável. Eles contratam e não pagam, só que o Sport está quebrado. Assim, podemos comparar o Atlético Paranaense, pra mim, praticamente ele comprou a vaga, né? Foi no mercado, investiu pesado, jogadores que resultaram. O Fortaleza, eu comungo da mesma opinião. Thiago, difícil isso, hein? Mas eu vejo o Fortaleza descendo com... Você tá aprendendo, não, né? Eles descem mais prontos, né? Eu acho que ele desce com um corpo maior. Até o Sport eu não coloco na lista de favoritos. Até pela campanha. Eu também tenho que esperar o Sport. Eu sei lá... Eu vou falar... Assim, eles são muito irresponsáveis muitas vezes. Teve energia cortada. Mas chega um ponto que o clube não tem por onde fugir. Ele não tem mais lastro em banco para pegar dinheiro emprestado, dirigente não vai querer avalizar mais, porque ele sabe que ele vai ter que pagar as contas, ele não tem jogador de base para negociar, tanto é verdade que o Sport vendeu um jogador pro Botafogo para pagar uma conta aí. Sim. Aquele jogador que Riquelme, parece. Riquelmo. Riquelmo, né? Ele vendeu o jogador pro Botafogo para pagar a conta. A situação é terrível, já era terrível. Não, energia cortada, não vejo o Sport assim não, eu vejo o Fortaleza, campeão Copa do Nordeste. Fortaleza e Ceará, eu vejo eles mais fortes. Eu vejo o Sport, não sei se eu tô exagerando, mas eu vejo o Sport com um cenário igual ao cenário do Santa Cruz quando ele cai da Série A pra Série B. Que ele cai da Série A pra Série B, da B pra C e da C pra D. Vai despencando. Cara, a situação do Sport é terrível do ponto de vista financeiro. Terrível. Eu também acredito que ele pode estar fazendo essa caminhada aí rumo até a 4ª divisão. Porque chega num ponto, bicho, que não tem jeito. Eles venderam um jogador lá recentemente, você lembra? Um lateral direito, caro pra cacete, um moleque lá. Acho que foi no início do ano passado. Pode puxar aí. Me lembro disso. Eles venderam pra fora. Me lembro disso. Ele teve aqui, jogou contra o Goiás, acabou com o jogo aí, Danilo. Você tem uma memória melhor que a nossa. Ele é bom mesmo. É um jogador excelente, eles venderam bem pra caramba, o dinheiro virou pó. Foi o Samuel Xavier, que tá no Fluminense, não foi? Não, é mais novo, é um garoto. Vendeu pro futebol inglês. Agora, um garoto mais novo. Mas eu vejo assim, o problema a diferença eu vejo falando em relação ao futebol goiano, que ela vai ser grande, muitamente pelo que a gente vinha falando do Goiás, né? Do não acesso do Goiás, o Goiás ia ter uma queda financeira, e a tendência é que isso aconteça em relação a 24 e 25. Então, não é que o orçamento do Fortaleza, do Ceará, seja algo tão estrondoso, é muito maior do que os demais. Mas a queda dos goianos em relação... Pedro Lima, né? Pedro Lima. Ele parecia com o Arão, né? Tinha um penteado parecido. Não, e segurou a venda dele um tempão, né? Baita jogador, Pedro Lima. Luizito até me ajuda aqui, nosso ouvinte. Vendeu caro e o dinheiro virou pó rapidamente. Não, destruíram o dinheiro, né? Lá do esporte, a única coisa boa, Tim, que torcida. Eu falei semana passada, além da torcida, que é o maior patrimônio, Lucas Lima, que eu traria pra cá.